Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, amigos que já estão conosco há bastante tempo, amigos que estão chegando agora. Todos somos preciosos aos olhos de Deus, aos olhos do amor. Essa mania nossa de hierarquizar, de colocar todos numa fila em pódios, altares, tronos, isso não condiz com Deus, não condiz com a ética, não condiz com o espírito, não condiz nem mesmo com a ciência. Há algumas décadas atrás, a humanidade era toda obcecada pelo teste de QI, instrumento básico que a ciência propôs e que a sociedade acolheu, de medição da capacidade das pessoas. Porém, de lá para cá, a ciência tem descoberto que não possuímos apenas um tipo de inteligência, mas há autores que falam de 9, mas o número vem crescendo. Nós sabemos, desde a escola, era só ter uma visão mais apurada. Há pessoas na escola que são muito inteligentes para português, mas não para matemática. O inverso também acontece. Outros são muito inteligentes para os esportes. Há diversos tipos de inteligência. Como colocar as pessoas numa régua? Se elas são multifacetadas, multicapacitadas, não é? Pois a humanidade estabelece hierarquia para tudo. Mesmo no âmbito espiritual, há uma hierarquia dos próprios anjos, dizem os homens. Anjos, arcanjos, serafins, querubins. Nós adoramos hierarquias. E é claro, sempre buscamos a hierarquia que nos pode elogiar, ressaltar, exaltar. Essa busca por autoexaltação, inclusive através da diminuição dos outros, é que tem feito nossas vidas serem perdidas, nosso tempo ser perdido, nossas encarnações serem perdidas. Ainda grudados nos animais, temos medo da morte, e isso é natural no nosso estágio de desenvolvimento. O corpo, com seu instinto de sobrevivência, rechaça, repulsa tudo que nos pode prejudicar, mas é o espírito, as opções, a questão ética e moral que é responsável por um medo para além da matéria, para além do corpo, para além do instinto. Sabendo que tomamos decisões erradas, já desde a terra somos perturbados. Durante o sono, durante a vigília mesmo. E essas perturbações ostentam as nossas más decisões dessa vida ou de outras.
E com razão, questionamos-nos se os espíritos por nós prejudicados já nos assediam em vida, durante o sono, quanto mais após a morte. E temos muito mais medo da morte do que os animais. Precisamos estudar a dinâmica do mundo espiritual, como temos feito aqui, para poder com mais lucidez nos movimentarmos. Hoje nós vamos estudar o primeiro momento, o momento logo após a morte. Como é a receptividade, a recepção do mundo espiritual para o ser, para o espírito, logo após o desencarne. Vamos lá? São as questões número 286 a 290 do capítulo 6 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro fabuloso que nós recomendamos a todos. E o capítulo 6 fala sobre a vida no mundo espiritual. A partir da 286, da questão número 286, vamos então ver o nosso assunto de hoje, que é esse de como somos acolhidos no mundo espiritual após a morte. A primeira questão, a 286, Kardec faz assim: ao deixar o corpo físico, o espírito vê imediatamente os parentes e amigos que desencarnaram antes dele? E a resposta é a seguinte: imediatamente não é bem o termo. Como já dissemos, o espírito precisa de algum tempo para compreender a sua nova situação e se desprender por completo do corpo físico. Logo após a morte, imediatamente após a morte, sequer temos lucidez, ficamos confusos, temos o raciocínio, a percepção embotada. Se isso acontece depois do sono, para a maioria de nós, logo após acordarmos, estamos por alguns minutos, segundos pelo menos, perdidos, sem entender o que está acontecendo, que dia da semana é hoje, se é de manhã, de tarde ou de noite. Não é assim? Se isso acontece durante o sono, o que dizer após a morte? Se isso acontece logo no início da vida, como não será assim no início da vida após a morte? A criança tem uma perspectiva, tem uma percepção limitada. E assim acontece também com o espírito que recém faleceu. Assim é o recém-nascido, assim é o recém-falecido. Questão número 287. Como os espíritos são acolhidos quando retornam ao mundo espiritual? O espírito daquele que foi justo é recebido como um irmão bem-amado que todos esperam com ansiedade. O espírito daquele que foi mau é recebido como um ser que é desprezado pelos enganos que cometeu. Então, regra geral que sempre vale a pena ressaltar: o tipo de morte, o tipo de vida após a morte que teremos, depende essencialmente do tipo de vida que tivemos. A vida na terra é o plantio. A vida após a morte é a colheita. Não é?
Muito bem, questão número 288. Que sentimentos manifestam os espíritos imperfeitos com o retorno de outro espírito imperfeito ao mundo espiritual? Resposta: os espíritos imperfeitos ficam felizes ao receber seres que são como eles, isto é, privados da felicidade dos bons. O mesmo acontece na Terra quando um ladrão retorna aos seus iguais. Porque há dois tipos de espíritos imperfeitos. Aqueles que reconhecem a sua imperfeição e querem dela se libertar, e aqueles que não admitem seus problemas, ou até os admitem, mas querem permanecer nessa situação. Aqueles que querem modificar buscam, é claro, meios de fazer essa modificação. Aqueles que querem permanecer buscam meios para permanecer. E é assim que os que querem se transformar, os imperfeitos que querem se transformar, alegram-se, estimulam-se com aqueles espíritos melhores que ele e buscam orientação, buscam-lhe o exemplo. Mas aqueles acomodados, como aconteceu com o mestre, como aconteceu com Mahatma Gandhi, como acontece com todos os missionários da Terra, os perseguem, os reprimem, os invejam, os julgam, os matam. Não é assim? No mundo espiritual, aqueles que estabeleceram alianças com espíritos imperfeitos através da prática da sua imperfeição, aqueles que praticaram o mal, praticaram a vingança, fizeram certamente em aliança com outros espíritos do mesmo quilate que ele, e serão recebidos por esses seus sócios para continuarem todos a sua triste sina de sombras. Aquele, porém, que mesmo tendo cometido equívocos, reconhecê-los e buscar o seu aprendizado, buscar a sua cura, buscar a sua transformação, tem toda uma tarefa de vencer a inércia dentro de si, vencer a inércia nas suas relações e se libertar das suas falsas crenças, das suas ilusões e das amizades ilusórias, das sociedades tóxicas que ele havia desenvolvido. Isso acontece assim na Terra como no céu, não é? Questão número 289. Quando deixamos a Terra, nossos parentes e amigos vêm nos receber? Sim, dizem os espíritos. Os espíritos desencarnados vêm ao encontro do espírito que estimam. Felicitam-no como se tivesse retornado de uma viagem. Se ele escapou dos perigos do mundo, ajudam-no a se livrar das ligações que o prendem ao corpo físico. Para os bons espíritos que retornam ao mundo espiritual, é uma recompensa ser recebido por aqueles que os amam. Ao passo que os espíritos maus recebem como punição sentirem-se sozinhos ou rodeados por aqueles que lhes são semelhantes. Semelhante atrai semelhante, plantio
atrai colheita. Todos admiram a palavra responsabilidade, mas responsabilidade vem de responder pelos seus atos. Todos nós só amadureceremos, só nos tornaremos responsáveis quando aceitarmos e até buscarmos responder pelos nossos atos. Nenhuma surpresa, nenhum castigo, nenhuma infelicidade, apenas o ciclo natural da vida vindo em nossa cura, em nosso aprendizado. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Respondamos pelos nossos atos, porque será assim que nós aprenderemos, nos curaremos e nos transformaremos. Não é o inferno porque não é castigo. Não é o inferno porque não são crises eternas. É um momento temporário de colheita, se é o caso, infeliz dos plantios infelizes, mas que termina assim que emerge o arrependimento, assim que se fortalece a boa vontade para o autoconhecimento, para a autotransformação, para a reparação dos erros, estágio que um dia vai chegar para todos nós, mesmo para aquele mais rígido no mal. Por fim, questão número 290, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Isso, dizem os espíritos, depende da elevação de cada um e do caminho que escolheram para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas somente poderão caminhar juntos quando se igualarem em perfeição ou em imperfeição. Assim, a privação de estar entre os parentes e amigos constitui algumas vezes uma punição ou, pelo menos, um sofrimento. Mas é, como dissemos, temporário e é um estímulo, uma motivação para a nossa reconciliação, nossa reparação, nossa regeneração. Que assim seja sempre para todos nós. Vemos aqui, em toda a mensagem dos Espíritos, um estímulo para revermos nossos conceitos de morte. Primeiro, essa tragédia, essa infelicidade, essa depressão que nos é estimulada pela nossa visão de morte. Lembro de um diálogo de um espírito numa mesa mediúnica com os encarnados, que dizia para eles: eu não entendo vocês, eu espírito não entendo vocês encarnados. Todos os dias, a todo momento de todos os dias, vocês se queixam da vida. Criticando todas as situações, todas as pessoas, tudo está ruim. Pois quando uma pessoa morre, imagine-se que o pior aconteceu com ela ao sair desse mundo, segundo vocês, tão ruim, tão tenebroso. Como assim? Onde está a lógica disso? Acaso nós, então, somos tão apegados
que preferimos que os nossos amores fiquem num lugar que nós dizemos ser ruim e não sejam remetidos para um lugar que a nossa fé, caso a tivéssemos, apontaria para um aprendizado, para uma cura, para um renascimento? Onde está a lógica disso? Onde está a nossa fé? Pois nem a vida encarnada é um inferno, nem haverá inferno após a morte. Há sofrimento? Sim, tanto assim na terra como no céu. Mas nunca infinitos. Nunca como punição, nunca como humilhação daquele que errou. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ensinou o mestre. Sim, o mundo espiritual é o mundo da sintonia, é o mundo da mente, é o mundo onde iguais tendem a ficar com os seus iguais. Mas isso jamais será punição. É apenas, como dissemos, sintonia. É apenas como a psicologia nos ensina, o outro sendo espelho para o eu. Somos rodeados de espelhos, já desde a Terra, mas muito mais na pátria espiritual, para que possamos, como somos estimulados diante do espelho, refletir. E refletir para quê? Para nos melhorar. É essa a função do outro para o eu. De espelho. Que estimule a reflexão e a auto-melhoria. É por isso que a encarnação é montada com pessoas que mexem conosco, que tocam nossos pontos fracos, assim como nós mexemos com os outros e tocamos no ponto fraco deles. É por isso que na pátria espiritual os espíritos se agrupam de acordo com as suas afinidades, de acordo com seus vícios, de acordo com as suas tendências, de acordo com seus talentos, as suas capacidades, seus interesses. O outro é sempre um espelho para o eu. Ao invés de nos revoltarmos por haver muita gente ruim na Terra, questionemos por que nós atraímos companhias ruins, amizades ruins, colegas ruins, relações conjugais desarmônicas. É o dedo podre? Claro que não. É apenas a lei da afinidade e da sintonia trazendo a cada um exatamente o que cada um precisa para se melhorar, para se estimular, para se rever, para se transformar. O que para nós é o fim, tanto é que chamamos de finados os mortos, aos olhos do mundo espiritual, aos olhos dos nossos amigos, aos olhos dos nossos parentes que nos acolhem após a morte, é um renascimento, é uma nova oportunidade. Nos acolherão, ajudarão no nosso desligamento do corpo, ajudarão na revisão, na reavaliação, na reprogramação, na ressituação que teremos no mundo espiritual. Tentarão, se interessarão por nós, tentarão nos resgatar, nos ajudar, se estivermos em más condições. A amizade, a afinidade, o vínculo afetivo é um grande patrimônio do ser, assim na terra como no céu.
há uma passagem fabulosa em que Jesus nos ensina assim: granjeai amigos com os recursos da iniquidade. Até com os recursos desarmônicos, sombrios, devemos utilizar para o perdão, para a reconciliação, para o aprendizado, para o serviço. Porque o serviço estabelece laços de luz. O ódio estabelece laços de dor, de vingança. E cabe a nós, desde já, rever os nossos plantios, nos reconciliar com os nossos adversários, reprogramar nossas mentes e passar a plantar sementes de luz ali mesmo onde plantávamos a sombra. Inclusive, por ser essa a melhor maneira de ter uma boa morte, uma boa vida após a morte. Que essa certeza nos inspire os nossos dias, para desde já construirmos o nosso futuro. Hoje é muito comum que fiquemos preocupados com os desencarnes coletivos, com as tragédias, com as guerras, com as pandemias. Mas a pandemia não veio e não foi uma para cada doente, para cada pessoa. As guerras não afetam diferentemente as pessoas. Por que será? Porque ninguém entra igual numa crise. As crises afetam diferentemente as pessoas que são diferentes. Ou seja, a melhor maneira de atravessarmos bem o que quer que tenhamos que atravessar já na Terra e também após a morte é granjearmos amigos. Usemos os nossos talentos para servir, para ressarcir, para aprender e para nos curar. Porque será dessa forma que estaremos plantando a luz, onde até agora temos plantado sombras. Muito bom estarmos juntos, muito bom fazermos esses estudos que tanto nos estimulam a uma mudança já. Mas levemos cada uma dessas lições para fazer essa mudança já. Como disse Jesus, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo aquele que cumprir ritos religiosos será considerado melhor, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Entre o dizer e o fazer, Jesus deixa claro, busquemos a prática. Busquemos seguir de verdade o exemplo do Mestre. Dentro das nossas possibilidades, sempre, mas seguir a cada dia um pouco mais. Muita paz e muita luz para todos. Vamos ver se conseguimos saudar os amigos que estão aqui conosco. Aqui está Neuza Luiz, Osório Simões, Lucimara Vieira, Emir Cajazeira, Enir Mianês, ou Mianes, não sei, Simone Magalhães, Gugu Souza, sempre alicerçada solidamente na gratidão. Também sou grata à tua companhia, Gugu, e a de cada um de vocês. Renata Maria Silva, Ana Afonso,
Alisson Holanda, Valéria Cristina Azevedo, Domingos Natalo Filho, Andréia Santos, Maria Lúcia Duarte Gênio, Ana Paula Caires, acho que eu já falei, desculpe se eu repetir. Muito feliz pela companhia de cada um de vocês, que saímos daqui estimulados a transformarmos as nossas vidas. Porque na natureza, nada termina, nada começa, tudo se transforma. Assim diz a ciência, assim diz o Espírito. Transformemo-nos já para vivermos melhor o que tiver pela frente. Muita paz e muita luz. Até amanhã.